No vídeo de hoje, vou ensinar 3 maneiras diferentes de se fazer uma katana e aproveitar para montar com vocês a espada do Zoro de One Piece. Olá a todos, eu sou a Sati e se você gosta de conteúdos desse tipo, já curte e se inscreve para não perder os outros tutoriais. Hoje eu vou ensinar 3 formas diferentes de fazer uma espada para mostrar que dá para criar um próprio legal usando basicamente qualquer material. Fique à vontade para pular o vídeo para ver a confecção do material que quiser, ou então acompanhe o vídeo inteiro para ver a confecção de cada uma das espadas. Vamos lá! Primeiramente, montaremos o molde. Se quiser, eu tenho um vídeo de ensino a desenhar seu próprio molde de katana. Se não, você pode baixar e imprimir gratuitamente o molde que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Para montar, basta unir as folhas em ordem usando fita ou cola e em seguida cortar. Eu prefiro cortar antes de unir as partes, mas é opcional. Esse molde é um molde simples de espada, mas já contempla as 3 guardas principais das espadas Ema, Wado Ichimonji e Sandai Kitetsu. É um molde super simples, que você pode adequar da forma que achar melhor. Vamos começar com a espada Ema feita de EVA. A primeira forma, como vocês já viram muitas vezes aqui no canal, é usando o EVA. Abri uma folha de EVA de 3 mm e risquei o molde nela, colocando todos os detalhes como o espaço da guarda também. A grossura ideal de uma katana geralmente fica em torno de 1 cm. Como usei EVA de 3 mm, eu risquei o total de 3 vezes o molde, para juntar e ficar com 9 mm no final, quase 1 cm. Se eu usasse EVA de 5 mm, bastaria riscar 2 vezes e por aí vai depender da grossura do seu EVA. Na camada do meio, gosto de usar um arame para estruturar. Geralmente uso um de 5 mm e posiciono ela aqui nas costas da espada, riscando em volta em seguida. Essa parte vamos cortar para dar espaço ao arame dessa forma. Então, corto no risco todas as partes da minha espada. Preferi abrir espaço na camada do meio antes, porque pra mim fica mais fácil de cortar espacinhos fininhos se tiver uma boa quantidade de material em volta para me apoiar. Aqui, antes de colar todas as camadas juntas, eu vou abrir um leve sulco nas costas das outras 2 camadas também. Porque como o EVA é de 3 mm e o arame é de 5, se eu fechar tudo, o arame vai ficar com um relevo por dentro, e não queremos isso. Você pode então usar um arame da mesma grossura do EVA, ou então criar um leve sulco em ambas as partes, pelo menos de 1 mm em cada uma. Então, eu marco mais ou menos a posição certinha que o arame vai ficar e uso a micro-retífica para fazer esse trabalho, de desgastar o EVA e criar esse pequeno vãozinho. Você pode usar o estilete também. E fica assim, com um leve vão nas 2 camadas. E cuide para lixar o sulco na parte interna das espadas. As camadas com um vão têm que ficar assim, espelhadas, para depois elas fecharem certinho. Eu já cometi muito esse erro por pura distração, então tomem cuidado. Agora sim, podemos colar tudo. Passo cola de contato e com cuidado vou grudando a parte do meio à outra camada. Essa parte é bem chatinha e precisa de paciência. Em seguida, colo o arame ali na camada do meio usando super cola mesmo. E fecho tudo colando a última camada por cima de tudo. Todos os materiais que eu utilizei estarão na descrição para caso queiram adquirir algum. E fica assim. Parece que vai ficar estranho, mas o EVA é assim mesmo, precisa de bastante acabamento. Apesar disso, é um dos materiais que eu mais gosto de trabalhar e que eu acho que tem um dos melhores acabamentos. Aqui eu usei um compasso para marcar a metade da lâmina e para ela ficar bem afinada e realmente parecida com uma lâmina, usaremos a micro-retífica. Existem diversas marcas de micro-retífica e muitas com um ótimo custo-benefício. Ela é uma ferramenta excelente que vai otimizar muito seu tempo e o acabamento de vários projetos. Ou seja, um ótimo investimento. Vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição. Vou passando com calma a lixa por toda a lâmina da espada, de ambos os lados, até começar a desgastar e afinar o EVA, criando essa impressão de lâmina afiada. Passo também nas costas da espada, para deixar tudo bem lisinho. E esse é o resultado. Uma lâmina bem fininha e lisa.
A seguir, utilize outro pedaço de EVA de 3 mm, do mesmo tamanho do cabo, e cola em volta dele, para deixar um cabo um pouquinho mais grosso. Essa de EVA vai ser a ema, então já começo a criar os detalhes. Corto um pedacinho de EVA de 2 cm para ser a coronha e colo no final do cabo. Aproveito para fazer uma espécie de tampinha e colar no final, para fechar tudo. Todos os acabamentos podem ser feitos com tesoura, estilete ou a micro-retífica. Eu acabei achando o cabo ainda fino e resolvi colar outro pedaço de EVA, dessa vez de 1 mm, em volta de tudo novamente, mas não precisa fazer isso. Aqui, resolvi fazer o detalhe de florzinha de biscuit, mas pode fazer tranquilamente com EVA, inclusive é até mais fácil. E logo em seguida, cortei 6 tiras de EVA para colar ao redor do cabo, arredondando todas as bordas com a lixa. Aqui estou mostrando rapidamente porque não tem segredo, basta colar as peças com cola instantânea e é isso. Aqui no comecinho do cabo, também colei outra tirinha de EVA, e ficou assim por enquanto. Agora, é preciso passar primer para selar o EVA antes de pintar. E para isso, eu usei minha dourada batida de pedra, que é excelente para criar uma boa cobertura. É um produto bem barato e fácil de encontrar. Mas você pode usar diretamente cola de madeira ou cola branca como primer, sem nenhum problema. Passei 2 camadas de batida, e depois de seco, lixei bem com lixa de papel mesmo. E passo mais 2 camadas de cola de madeira ou cola branca. A cola cria uma base brilhante perfeita para pintura de lâminas ou metais no geral. Se quiserem, eu tenho um vídeo detalhado explicando tudinho sobre primers no EVA. Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem depois. Bom, ao secar completamente, começo a pintar. Uso tinta spray por ser mais fácil de aplicar, mas você pode usar a tinta que preferir. Usei cromado para a lâmina e roxo para o cabo, protegendo as partes com fita crepe. Esperei secar muito bem a tinta e colei fita crepe por toda a lâmina, para fazer o desenho de fogo que o Zoro tem na espada. A ideia é cortar o desenho feito na fita e proteger metade da lâmina com ele para pintar no formato do foguinho, como vocês verão a seguir. Aí vem a parte chatinha, que é ir descolando e cortando a fita no desenho feito. Você pode também retirar toda a fita, grudar na mesa de corte e ir passando estilete, para em seguida colar novamente a lâmina. E fica assim. Agora usaremos só um pouquinho de verde, para criar esse efeito ao tirar a fita. Depois de seco, cobriremos novamente com fita e deixaremos somente espaço para as costas da lâmina, para pintar de preto. Aproveitamos e pintamos os detalhes do cabo de dourado também, protegendo sempre a parte já pintada e seca com fita crepe. E esse é o resultado por enquanto. Para finalizar a espada, faremos agora a tsuba, e eu utilizei EVA de 5 mm para isso. Risquei o molde 2 vezes e cortei. Aqui, perfurei bem o centro da guarda para abrir um espaço nela com as medidas da espada. Para saber o espaço que deve riscar, basta medir a altura e a largura da sua lâmina. E então, criar um retângulo no centro da guarda com essas medidas. Aí, é só cortar e riscar na outra camada, cortando da mesma forma. A seguir, colo as 2 camadas e uso o mesmo molde para criar as bordinhas que ela tem, dessa vez em um EVA mais fininho. Corto 2 bordinhas dessa e colo na guarda, uma de cada lado. Na parte do meio, uso um estilete fino para cortar por dentro, e faço o mesmo do outro lado. Para as bolinhas de dentro, faço o mesmo. Passo elas para um EVA fininho, corto e colo no centro de cada círculo. Como primer, utilizo diretamente algumas camadas de cola de madeira.
E depois de seco, pinto de dourado, ficando assim. Para finalizar a ema, encaixe a guarda-espada colando ao cabo. E aí, corto e colo uma última tirinha de EVA para criar aquela pecinha em cima da guarda, passando cola e pintando de dourado em seguida. E por fim, colo outras florzinhas de EVA ao cabo, como último detalhe. Fiz essas florzinhas de EVA mesmo, sem segredo. E esse é o resultado da ema, a espada feita quase inteira com EVA. E fica assim o acabamento com esse tipo de material. O que vocês acharam? Continuem aqui comigo para acompanhar a finalização das outras espadas e aproveita para deixar seu like se você esqueceu, porque isso me ajuda demais. Bom, vamos agora para a espada Sandai Kitetsu, que eu resolvi fazer quase toda com papelão. Para isso, vou usar o papelão mais liso que eu consegui achar, que eu cortei de uma caixa. Se você tiver um papelão grande o suficiente para pegar a espada inteira, perfeito, fica mais fácil. Se não, terá que dividir a lâmina por partes, que foi como eu fiz. Cortei as rebarbas e pedacinhos moles do papelão e juntei as duas partes, colando o molde por cima e riscando. Corte com cuidado para não esfarelar o papelão, nem que tenha que passar o estilete mais de uma vez. Depois de tudo cortadinho, repita o processo, fazendo o total de 2 espadas. Para estruturar a espada, ao invés de arame, usaremos palitinhos de madeira. Você pode usar outros pedaços de papelão também. Então, una as partes direitinho e cola um palito bem na divisão, para segurar tudo junto ali. Vou colando 2 palitos um embaixo do outro por todas as costas da espada. E depois, colo mais uma camada de 2 palitos por cima, para ficar bem resistente. Você pode usar cola quente para assegurar que nada vai sair do lugar também. Então, basta colar outra camada por cima, passando cola primeiramente em cima dos palitos somente. Você pode colar com cola quente ou cola instantânea. Fazendo isso, a parte da lâmina ficará aberta, e basta juntá-la com cola também. Dessa vez, pode utilizar cola branca mesmo. Aqui fui espalhando a cola e apertando as pontas. Eu utilizei uns pregadores de tecido para me ajudar no processo, mas eu não recomendo que façam isso, porque pode marcar bastante papelão, a menos que sejam pregadores bem fraquinhos. Se não, basta apertar e segurar as partes até que estejam coladas, com um pouquinho de paciência, lembrando que isso somente na lâmina, no cabo não há necessidade de afinar. Você pode também ajustar o fio usando tesoura ou estilete com cuidado caso tenha ficado um pouquinho desalinhado. Logo em seguida, aproveite e corte uma tirinha fina de papelão para colar por cima das costas da espada e fechar essa parte, usando cola branca e ajeitando as bordinhas com tesoura ou estilete se precisar. Já na parte do cabo, tudo que eu faço é colocar alguns pedacinhos a mais de papelão por dentro, só para ele não ficar oco e ter mais firmeza na hora de segurar. A seguir, vamos engrossar um pouquinho o cabo. E para isso, basta colar 2 pedaços de papelão do mesmo tamanho de cada lado do cabo. Depois disso, venho com um pedacinho de papel pardo, somente para cobrir tudo na tentativa de amenizar as bordas super quadradas do cabo, mas isso é opcional. Se for fazer isso, passe bastante cola por todo o papel para que ele fique bem preso ao cabo. E agora farei os detalhes, cortando 3 tirinhas de papelão, uma de 1,5 cm, uma de 2 cm e outra de 3 cm, e as posiciono dessa forma. Aqui, sem segredo, basta passar cola branca e enrolar a tirinha ao cabo, cortando o excesso se tiver. Você pode usar fita crepe para ajudar a segurar melhor até a cola secar também. Na pontinha do cabo, uso outro pedacinho arredondado de papelão para tampar o final, ficando assim. O próximo passo foi usar massa corrida por toda a espada.
pode ser corrida ou acrílica. E por quê? Porque a massa vai ajudar a criar uma camada grossa o suficiente para que a textura de papelão não seja mais visível. Então, eu espalho a massa por toda a espada, deixando alguns excessos de massa nas bordas das pecinhas, para tapar a textura do papelão. Essa massa eu vou esperar secar, então vou lixar bem todo o excesso com a lixa de papel e parto para uma segunda camada de massa. Você pode repetir esse processo até que seja satisfeito com a textura da peça. No meu caso, passei somente 2 camadas mesmo, e lixei bem a segunda da mesma forma, até tudo ficar o mais lisinho possível. E não satisfeita, passei também uma camada de batida de pedra. Mas claro, como dito anteriormente, você pode escolher outro primer, ou passar cola branca diretamente sobre a peça. Eu utilizo bastante a batida porque eu gosto bastante do resultado, mas é opcional, até porque novamente, depois de seco e lixado, eu passo outra camada de cola por cima. Dessa vez só na lâmina. Mas Sati, por que você passa tanta camada de coisas assim? Justamente para tentar tirar o máximo de textura possível do material original e tentar deixar a superfície mais lisa possível. Claro que também passar muitas e muitas camadas pode dar o efeito contrário, então tem que tomar cuidado. Eu costumo sempre passar 2 camadas de batida e mais 2 camadas de cola, e eu fico satisfeita com o resultado. Mas se você não gosta ou não está acostumado a usar primer, fique até o final do vídeo porque a última espada não vai precisar de nada disso. Enfim, depois da lâmina devidamente selada, pintamos com tinta cromada. E da mesma forma que fizemos antes, usamos fita crepe e desenhamos os foguinhos por toda a lâmina, já que a Sandai também tem esse desenho na lâmina. A única diferença é que é na cor roxa, então pintamos com roxo bem levinho, e ficou assim. Por último, novamente protegeremos a lâmina deixando somente as costas de fora, e pintamos de preto. Já o cabo, pintamos as pecinhas de dourado e o corpo de vermelho amarronzado, bem escuro. A amarração nessa espada é diferente da convencional. São várias tirinhas de tecido finas entrelaçando o cabo no formato de X. Usei tirinhas de couro falso, mas você pode usar outro tecido, EVA ou mesmo pedacinhos de papelão fino. E fui cortando pedacinhos e colando no formato de X por todo o cabo, quase esquecendo que ele tem uns detalhezinhos na ponta do cabo também. Então, enrolei uma tirinha bem fina de papel cartão, que pode ser de papelão também, ao redor dessa pecinha. E colei mais uma tirinha somente na metade da pecinha, pintando tudo de dourado em seguida. Com a espada finalizada, faremos a guarda, que também será de papelão. O molde, como podem ver, eu cortei o meiozinho dele, deixando somente a borda e a cruz no meio. Na verdade, aqui eu estou usando papel Paraná, porque eu não tinha mais papelão bom para usar, mas o resultado fica bem parecido. Inclusive, se tiver papel Paraná é até melhor, por ele ser mais durinho e resistente, mas qualquer um dos dois está ótimo. Risco e corto o total de 4 vezes, ou até todas as camadas juntas totalizar 1 centímetro. Risco os detalhes de dentro também em somente 2 camadas, para ficar uma de cada lado quando montarmos. Nas camadas inteiras, abro espaço para a lâmina, da mesma forma que fizemos antes, medindo a largura e altura da lâmina e cortando esse retângulo bem no centro. Aqui eu já colei uma das bordas a uma das camadas inteiras, e cortei uma das tirinhas da cruz antes de colar, para ficar certinho. E com as 2 camadas coladas, podemos colar uma na outra dessa forma, usando cola branca mesmo. E como o papelão ou papel vão ficar com uma texturinha nas bordas, você pode colar um pedacinho de papel por toda a lateral da guarda, para esconder essa textura e deixar um acabamento mais bonitinho. Usei papel cartão, mas você pode usar EVA ou algum papel fininho também. Como primer, passei diretamente cola de madeira por toda a peça, e depois de seco, pintei de dourado. Então, encaixei a guarda na espada e usei uma tirinha fina de papelão para colar por cima da guarda. Tentei tirar bastante as camadinhas de papelão para ficar bem fininha. Depois de colar, passei cola novamente e pintei de dourado. E esse foi o resultado da espada Sandai Kitetsu, feita de papelão. O que acharam? Vão deixando aí as dúvidas de vocês ou comentem com qual material vocês costumam trabalhar. Vamos finalmente à última espada e à última maneira que eu vou ensinar aqui. Lembrando que existem outras diversas opções e materiais possíveis, e quem sabe eu faço um outro vídeo mostrando outras opções de materiais. Mas para o Adoitmonte, usaremos papel cartão, que é um material super baratinho e de confecção super simples. Bom, essa folha que eu comprei de papel cartão tem 50 por 80 centímetros, e é a maior que eu encontrei para comprar. Como o molde não cabe inteiro aqui, vou riscar a lâmina e o cabo separadamente, 2 vezes cada um.
E aí é só cortar. Aqui eu ajeito direitinho cada um deles. E como estrutura, vou utilizar novamente o arame. Acredito que essa é uma das formas mais fáceis de estruturar a katana, com arame, ou com aquelas hastes de metal. Você também pode usar madeira ou qualquer coisa que seja resistente mesmo, só para não ficar uma espada meio molenga. Eu posiciono aqui nas costas da espada e colo com super cola, já aproveitando para unir a lâmina ao cabo. Depois de colado, desenho logo abaixo do arame mais ou menos a divisão da espada, para separar as costas da lâmina. Para você se guiar, basta desenhar o comecinho e medir. O resultado, você vai riscar em algum outro material da mesma grossura do arame. No meu caso, estou utilizando um EVA de 5 mm, mas você pode desenhar em um papelão ou no próprio papel cartão, fazendo várias camadas até atingir a grossura certa. E aí, basta colar a tira logo abaixo do arame, ajustando o que for necessário. Já no cabo, pode utilizar uma tira grossa suficiente para preencher o cabo todo. Afinal, o cabo não terá fio. Lembrando que estamos fazendo tudo isso para que a espada tenha uma certa grossura na parte das costas e seja bem fininha na lâmina. Como colamos somente 5 mm no geral, precisamos adicionar um pouquinho mais de volume. Então, eu colo por cima outra camada de EVA, colando por cima do arame e das tirinhas mesmo. E no fim, colo outra camada de papel cartão por cima de tudo, passando cola somente no EVA. Assim como fizemos na de papelão, vamos passar cola na parte da lâmina e ir fechando ela para formar o fio, ficando assim. Na parte de trás, colei uma tirinha fina de papel, da mesma forma que fizemos na de papelão, para fechar as costas da espada. Para engrossar o cabo, usei também papel cartão, e várias camadas de um lado e de outro até ele ficar mais grossinho. No total, foram 16 camadas, 8 de cada lado. Mas claro, se você tiver outro material que seja mais grossinho, você pode utilizar também. E vamos encapar o cabo da mesma forma que fizemos antes, usando um pedaço de papel cartão do mesmo tamanho do cabo, passando bastante cola e colando bem. Para os detalhes, usaremos várias tirinhas de papel, para criar pecinhas mais grossas. Cortei 5 camadas de papel de 1,5 cm para colar no começo do cabo, e 5 camadas de 2 cm no final do cabo. Essas aqui tem um detalhe a mais, que é esse espacinho que vai ficar bem no meio do cabo. É só medir direitinho o meio dele e cortar um espacinho ali. E fizemos literalmente a mesma tirinha para colar por cima, só que bem mais fininha, com cerca de meio centímetro. E por fim, colamos uma tampinha de papel no final do cabo, como sempre, ficando assim. E como eu havia dito, não usaremos primer nessa espada, pintaremos diretamente sobre o papel. Isso porque o papel não suporta direito bases muito líquidas. Então, passar cola ou algum primer da mesma consistência pode acabar enrugando o papel. Por isso, eu sempre vou direto para a pintura. A própria tinta acaba dando leves amassadinhos no papel, mas é algo difícil de controlar quando se trabalha com papel cartão. Ele é fácil de trabalhar, mas é sensível em compensação. Aqui estou usando tinta acrílica, mas sim, dá para usar em spray também, contanto que você passe a uma certa distância e com jatos leves. Aproveito para pintar a espada inteira, tanto a lâmina quanto o cabo e os detalhes. Nas costas da espada, fiz um risco usando caneta e régua mesmo, para me guiar onde que seria a parte preta, e pintei. A pintura dela não tem muitos detalhes, então ela ficou assim por enquanto. Para a guarda, usaremos também um papel cartão. Lembrando novamente que você pode misturar materiais e fazer as peças com diferentes tipos sem nenhum problema. O jeito mais fácil para mim é com EVA mesmo, mas dá para fazer tranquilamente usando outros materiais. A parte mais divertida dessa guarda de papel foi que, sim, fizemos várias camadas de papel para a grossura totalizar 1 centímetro. Ou seja, tivemos que cortar 34 camadas dessa. E sim, não esquecendo também do espacinho que medimos para caber a lâmina.
Para fazer as bordinhas, cortei o molde no risco e risquei em alguma das pecinhas já cortadas. Usei no total 8 pecinhas para virarem as bordinhas, 4 para cada lado. Na hora eu não tinha pensado, mas nem precisava cortar o espacinho da lâmina nessas aqui, já que eu ia cortar o meio todo depois. Enfim, juntei 4 bordinhas para um dos lados e depois mais 4 bordinhas para o outro. E já aproveito para colar todas as outras camadas do meio juntas. Aqui, sem segredo, usei cola branca mesmo e só fui colando uma sobre a outra. Para o acabamento final, medi a grossura da guarda e cortei uma tirinha da mesma grossura, para colar em volta dela inteira. E por fim, pintei ela toda de dourado. E finalmente, encaixei e colei ela à espada. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que pode acontecer de você abrir espaço na sua guarda e mesmo assim ela ficar apertada. Nesses casos, você pode tentar ir lixando com a micro retífica ou com uma lixa comum mesmo, para desgastar o máximo que der e conseguir encaixar na espada. Para amarração, vou usar tirinhas de couro falso branco e vou entrelaçando em todo o cabo da espada, dando sempre 2 voltinhas na tira, mais ou menos na região do meio do cabo. Faço isso por todo o cabo e volto fazendo o caminho contrário. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa amarração porque eu já tenho um vídeo explicando melhor, que é onde eu faço a espada da Shinobu. Vou deixar linkado aqui na descrição para vocês acompanharem depois. E esse é o resultado da espada Wado Ichimonji, feita de papel cartão. O que acharam? Aqui estão todos os resultados para você comparar cada uma das espadas. Qual vocês mais gostaram ou com qual material achou o processo mais fácil? Conta pra mim nos comentários, quero ouvir vocês também. Quero saber se vocês gostaram desse vídeo e se sim, peço encarecidamente para vocês clicarem no botão curtir e se inscreverem no canal, porque isso me ajuda demais. Esse vídeo deu o maior trabalho e eu fiz com todo carinho para vocês. Espero de coração que tenham gostado. Lembrem-se, qualquer dúvida, escrevam aqui para mim. Muito obrigada de coração por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Gostaria de agradecer imensamente, especialmente a Silvia, Ricardo e Yasmin, que são inscritos super especiais do canal. Meu muito obrigada de coração.